Não, 2 Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel 11. Eu estou com 1 Samuel na cabeça, que eu estou com outro texto para já soltar. Já estou pensando lá na frente. Verso 20. Continuidade desse sermão, o subtema é: o meu arrependimento é maior do que, é mais escandaloso que o meu pecado, mas para que eu possa viver esse arrependimento, eu tenho 7 atitudes para tomar. 2 Samuel 11, 20. Então Davi se levantou da terra, 1. Se lavou, 2. Se ungiu, 3. Mudou seu vestido, 4. Entrou na casa do Senhor, 5. E adorou, 6. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e comeu, 7. Onze, 20. 12 ou 20, perdão, 12. Eu falei 11? Não tem problema não. 12, só para ver se você estava ligado mesmo. 12, 20. Vou repetir. 12, 20. Então Davi se levantou, 1. Lavou, 2. Se ungiu, 3. Mudou seus vestidos, 4. Entrou na casa do Senhor, 5. Adorou, 6. E lá no final do verso 20, e comeu, 7. 7 atitudes para recomeçar, para ter uma vida escandalosa de arrependimento. Semana passada eu disse que Davi tomou atitudes equivocadas. Na época que os reis saíam a guerrear, ele decidiu ficar em casa. E tempo de guerra não é tempo de ficar em casa, não é tempo de descansar, nem passear, nem acordar à tarde. É guerra. Isso lhe deu uma ferida exorbitante no seu reinado. Ele sai do terraço e vê Batseba. Ela é esposa de Urias. Ela é formosa. Ele a deseja e comete 3 pecados capitais. Ele vê, cobiça, deseja e toma. Só que ela fica grávida. Mas o marido está no campo, batalhando as guerras de Davi, enquanto Davi está saqueando aquilo que é de Urias. A notícia chega, estou lá no capítulo 11, verso 8 a seguir. A notícia chega para Davi que ela está grávida. Davi tem uma ideia, e eu penso que essas ideias são plantadas pelo próprio diabo em nós. Sabe que quando a gente erra, o diabo coloca portas de escape para a gente sair dos erros. Davi tem uma ideia: vou trazer Urias, ele vai se deitar com a esposa, já que não tem DNA do ratinho. Do nada saiu o ratinho. Já que não tem DNA, não tem isso, então ele se deita com ela, o menino é dele, não tem problema. Urias veio. O general que está à frente do exército é Joabe. Joabe libera Urias. Miriam. Só que Urias é fiel, grite bem alto, fiel. E é aqui, olha o verso 11 a seguir. Diz que esse camarada disse: eu não posso, meu rei. Não posso. Enquanto há guerra e os generais lutam, eu não posso ir para minha casa e deitar com a minha esposa. Ele está dizendo: ainda que eu queira, mas eu não posso. Olha isso, cara. Não, você precisa olhar isso aqui. Olha Davi, o segundo coração de Deus. Sabe o que Davi faz? Diz: então vem tomar uma comigo. Tomar uma. Davi oferece para o camarada vinho até o cara se embriagar. É o Davi. Capítulo 11, verso 11 a seguir. Davi dá mosto.
dá vinho para o camarada, para ver se mesmo ele bêbado, ele vai para casa. Ele disse: não, vou ficar na porta cuidando do senhor. Para. O cara estava enfrentando as guerras de Davi. Davi manda ele voltar. Davi está tramando uma coisa, mas não está sabendo. Mas mesmo assim, está dizendo assim: não, vou ficar na tua porta, eu vou cuidar do senhor. Sabe qual é o grande problema? A gente tem feridos leais e preparado mesa para os desleais. Vou falar de novo. Nós estamos ferindo os leais e preparando mesa aos desleais. Estamos dando vida aos desleais, estamos matando os leais. O leal é aquele que entende a sua proposta e sua missão. Davi percebe que ele não vai deitar com a esposa. Davi disse: cara, eu vou ter que fazer outra coisa. Olha, ele pegou a mulher de Urias, agora ele tramou isso, Urias não caiu. Ele disse: cara, um abismo vai chamando o outro. Vou falar de novo, um abismo vai chamando o outro. E o grande problema está aí, cuidado. Porque daqui a pouco você vai estar num lugar tão fundo que você não consegue mais voltar. Deus não espera que a gente não caia, Deus espera que a gente não caia tão fundo. Vou falar de novo. Deus não espera que a gente não caia, Deus não espera que a gente não caia tão fundo. Porque se a gente cair muito fundo, a gente não consegue mais voltar. Davi disse bem assim: quer saber uma coisa? Eu vou resolver. Grite bem alto, resolver. Sabe o que Davi fez? Fez uma carta. Selou com um anel real. E o conteúdo da carta era o seguinte: Joabe, general, coloca Urias na frente da batalha, para que quando o exército avançar, ele possa ser morto. Davi acorda no outro dia com a cara lavada de rei, de santo. Disse: Urias, sim, volta para a guerra, mas leva essa carta para o general. Esse Urias caminhou até o exército com a carta que estava escrito sobre sua morte. Entregou na mão do general. O general abriu e disse: Urias, vai para a frente da batalha. E naquele dia, Urias foi morto. Parece que estava tudo resolvido, sim ou não? Porque certamente você é igual eu, já cometeu erros que a gente diz assim: não, agora ninguém vai saber, está resolvida essa situação, sim ou não? Só que começa o capítulo de número 12. Porque não há nada oculto que não seja revelado. No ambiente onde tem profeta, não existe pecado escondido. Era para você ter dado glória a Deus. No ambiente onde tem profeta, não existe pecado escondido. E eu não estou dizendo profeta aqueles que roda e marcha. Estou dizendo profeta de verdade. Profeta de verdade. Porque esse profeta não chega marchando. Ele não entra dizendo: assim diz o Senhor. Ele vem contando uma história. E às vezes o céu está contando uma história e você acha que o céu está falando de outra pessoa, mas está falando de você, de mim. Às vezes o pastor está pregando aqui e aí você diz: isso aqui é para o meu marido, para o vizinho, para o obreiro, para a minha vizinha. E Deus está dizendo: eu estou contando uma história sobre você. Essa mensagem é para você. A história de uma cordeira. Natã se apresenta e começa a contar uma história para Davi. Diz: um homem tinha uma única cordeira e veio outro e pegou. Meu rei, o que se faz com esse homem? Davi, com o cunho moral, o moralismo dele lá em cima, diz: não, espada nele, espada. Aí Natã dá um passo para trás assim: agora eu vou dizer, assim diz o Senhor, esse homem é ti, ó rei, que pegasse a única cordeira de Urias e ainda o mataste. Sangue inocente há na tua mão. Deixa eu abrir um parênteses, porque eu preciso que você entenda isso daqui. Parece que Urias acaba a história dele aí, sim ou não? Sim ou não? Só que você precisa entender, Clebinho.
Manda aí. Você é um miserável mesmo. Solta que eu vou lá. Filma a cara desse menino aqui. Parece que o camarada pegou a Batseba, a cordeirinha de Urias. Urias morreu e a história de Urias acaba, sim ou não? Só que nunca pegue aquilo que não é seu, porque Deus vai fazer questão de relembrar a tua história. Olha lá, a Cida já pegou ali. A Cida já Hoje é cu de quê? Hoje é cu de quê? Ceia. Tem gente aqui e tem gente que está me assistindo que é como Urias. Algumas pessoas tiraram a única coisa que você tinha e parece que acabou a tua história. Mas Deus está dizendo: eu vou relembrar a tua história na genealogia. Eu vou citar você de tabela, porque eu sei a história que você tem. Eu vou ler, tá? Mateus capítulo 1. Se você não der um glória agora, eu não sei nem o que eu faço com você. Capítulo 1, verso 1 até o verso 6. Deus está dizendo: eu não me esqueço. Ainda que Davi tente apagar a história de Urias, a história dele está na história do Messias. Capítulo 1, verso 1, olha lá. O livro da geração de Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e aos seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Fares, a Zara, e Fares gerou a Herom, Herom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Racabe, Boaz, e Boaz gerou Ruth, a Obed, e Obed gerou Jessé. É agora. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, o que foi mulher de Urias. Deus está dizendo: ei, ninguém apaga a tua história, Urias. A tua fidelidade a um homem infiel, eu destaco tua fidelidade na genealogia de Cristo. Quando você for fiel ao homem, o homem não valorizar a sua fidelidade, fica tranquilo, Jesus é poderoso para validar e valorizar sua fidelidade. E eu termino. Davi disse: me acharam, me pegaram. É aqui que eu vejo um homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença de Saul para Davi? Toda vez que Saul era confrontado com o pecado, ele queria se auto-justificar. Lembra? Quando o profeta, sacerdote juiz Samuel disse: mata tudo, ele trouxe Agag e ainda os animais, ele quis justificar. Quantas vezes Saul quis justificar os seus próprios erros? Por quê? Porque ele não é segundo o coração de Deus. Davi é segundo o coração de Deus, e ser segundo o coração de Deus não está ligado com alguém que não erre, mas está ligado com alguém que reconhece seu erro. Eu vi um glória lá no fundo. Quando Davi foi confrontado com essa porrada, essa história, ele não conseguiu ficar em pé. Um dos textos rabínicos mais célebres vai dizer que quando Natan contou essa história, Davi ficou por horas deitado no chão chorando. Porque Davi sabia o Deus que fez grandes coisas na história dele. Davi sabia que Deus tinha tirado ele por detrás das maradas. Davi sabia, ele sabia, cara, isso aqui para mim não é importante. Trono, castelo, coroa, a presença de Deus é mais importante. Davi vai compor um salmo. Esse salmo tem um subtema dessa mensagem: meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado. Porque dentro dessa situação Davi disse assim: eu vou compor um salmo. Aí ele vai compor o Salmo 51. Abre ela. Salmo 51. O
epígrafe em cima está escrito o Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ter estado com Batseba. Logo em seguida, cronologicamente, o profeta falou e disse assim: eu vou compor cântico de arrependimento. Eu não vou cantar só coisas de vitória, eu vou cantar para Deus ouvir que eu me arrependi. Mas eu não vou só cantar, eu vou agir. Oh, glória. Em forma de cântico, mas eu não posso cantar, mas eu vou ler. Mas a letra da canção é assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que os teus olhos pareceu mal, para que seja justificado quando falaste e puro quando julgaste. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que as amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria. Olha o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna-me dar a alegria da tua salvação, e me sustenta com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue e Urias. Ó Deus, Deus da salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Quando o meu eu descer comigo. põe a mão no coração em casa e aqui no templo. Fecha os olhos. Como as águas do rio, então subirei. Como Naamã, como Naamã curado. eu abro mão. Eu abro mão De tudo. de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão De tudo. que sou, Só para te adorar. só para te adorar, Senhor. Olha o Salmo 51, quando ele compõe, quando ele é confrontado. Então, quando você for confrontado por um pecado que você cometeu, quer seja por um profeta, um pastor, pelo teu pai, pela tua mãe, não tente justificar. Torne o arrependimento mais escandaloso que o seu pecado. Mas eu fiquei maravilhado com isso. Eu fiquei nesse versículo de forma cronometrada, 3 horas, só nesse versículo, 51:7, não é versículo, é verso, porque Salmo não tem versículo, é um cântico. O verso 7, purifica-me com isope,
Algumas vocalizações está escrito isopo ou isope. É como mandioca, macaxeira e aipim, é hebraísmo, vício cultural de linguagem. Ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu te desafio a ler o Salmo 51 todinho que Davi compôs, quando está sendo confrontado pelo pecado. O único elemento que ele usa de uma atitude cerimonial do Vaikra de Levítico é o isope ou isopo. Por quê? O que Davi está querendo dizer? O isope ou isopo é um arbusto utilizado para, em algumas cerimônias, em algumas festas, associado antes de Davi. Então Davi sabe que ele está falando com Deus, porque foi o próprio Deus que mandou utilizar isso. Então Davi está utilizando a linguagem do céu, do que Deus estabeleceu. Então ele está dizendo: Deus, pega esse arbusto e me lava. Pergunta por quê? A primeira vez que aparece esse arbusto na Bíblia, aparece em uma das festas mais importantes no rito judaico. Eram 7, e a mais importante delas é a Pessa, Páscoa. Pastor, eu nunca vi isope lá na Páscoa. Tem isso lá? Tem. Não se esqueça que para comemorar a Páscoa tem erva amargosa. Lembra que tem pães asmos? Lembra disso? Lembra que tem que comer a cabeça do cordeiro, Wagner? Lembra? Tem que comer o pé do cordeiro, a frissura do cordeiro. Lembra disso? Tem que colocar o sangue na verga e no umbral da porta, sim ou não? Mas passa com o quê? Abre lá Êxodo. Êxodo 12, 21. Olha lá. Lê aí, Tati. 12, 21. Põe na tela. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Vai. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Tá. Aleluia! Agora pega o salmo lá quando Davi diz bem assim: me purifica ou me lava com isopo, porque eu ficarei mais branco do que a neve. O que ele está dizendo? Por favor, Senhor, pega o isopo, molha no sangue do cordeiro, passa na minha vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Se alguém não consegue dar um glória em casa e aqui, pelo amor de Deus. Porque Davi está dizendo bem assim: Senhor, passa sangue, mas usa o isopo. Por quê? Porque o anjo da morte vai passar e eu não quero que a morte me pegue. Porque o Senhor venceu a morte, o inferno. Segunda coisa, por que Davi está pedindo para pegar o isope ou isopo? Quer saber por que não? Eu estou nessa? Quer saber em casa também por quê? Porque Davi está dizendo: isso é utilizado numa cerimônia em Levítico. Domingo que vem eu vou explicar que cerimônia é utilizada. Agora não. O problema é que agora é tudo numerado, os cultos agora, né? Só 30%. Então, é capaz de semana que vem você não poder estar aqui, só em casa. Então eu vou soltar agora, né? Manda? Vai agora. Na cerimônia da purificação do leproso,
Nayara, você não deu glória? Na purificação, quando lavava o leproso, lembra? Hanseníades, dava na pele. Na cerimônia da purificação tinha que dar um banho nele, um banhozinho. Um banho. Dá um banho com água e sangue. Mas só que para dar esse banho tinha que ter uma bucha. Uma buchinha, alguma coisa para dar um. Deus disse assim: para essa cerimônia ficar boa, pega o isope, molha e passa, porque quem tinha lepra não tem mais. Vou falar de novo. Quem tinha lepra não tem mais. Quem estava sujo não está mais. Vai lá, Levítico. Abre lá, Levítico. Abre Levítico. 14, versos 6 a 7. (14, 6 a 7). Leia aí, Jaqueline. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o hisopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Vai. E sobre aquela que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Segunda coisa que Davi está dizendo: a minha lepra não é carnal, a minha lepra é moral. Senhor, eu não estou fedendo fisicamente, eu estou fedendo espiritualmente. Por favor, Senhor, me dá um banho, porque eu quero ser purificado da minha imoralidade. Você sabia que Salomão nasce depois, né? Depois. Ele é filho de Batseba. O primeiro menino morreu, o segundo é Salomão. Mas parece que Davi contou essa história do pecado muito detalhado para o filho Salomão, que Salomão foi fazer um estudo sobre isope. Tenho certeza, alguns comentários vão dizer isso. E eu descobri biblicamente, eu fui anacrinando, falei, rapaz, Davi parece que um dia sentou e disse assim: deixa eu contar minha história com a tua mãe. Antes que alguém diga que você é fruto de pecado, antes que alguém diga por aí, não, você é filho do pecado, deixa eu contar a história. Você não é filho de pecado não, meu filho, você é filho da purificação. Você é filho da purificação. Você não nasceu maldito, você nasceu abençoado. Deus me deu um banho de... E aí ele disse assim: cara, eu vou fazer um estudo sobre isope. Aí Salomão vai descobrir como é que esse isope nasce. É ele que vai falar, porque ele fez um estudo sobre isso. Abre Reis aí, olha o que Salomão está falando. 1 Reis 4:33. Eu sei que tem gente que gosta daqueles cultos de coach evangélico, de autoajuda, de palavra de efeito. Mas aqui a gente não faz isso. Aqui a gente é Bíblia sobre Bíblia. O que cura é a palavra, o que transforma é a palavra, o que liberta é a palavra. O que a gente aprende é a palavra. Chega de analfabetismo bíblico. Chega de ficar indo para a igreja para escutar a lorota. Está na hora de ouvir a palavra de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que ensino isso há 18 anos de ministério. Só dê glória se o pastor e o pregador provar na Bíblia. Ele pode ser carismático, top, profeta, pode marchar, pode até levitar, mas se não postar na Bíblia, não dê glória. Agora, se mostrar na Bíblia, dê glória. Está na Bíblia. Olha lá. Isso é Salomão. Ele fez um estudo botânico. Lê aí, ali. Também falou das árvores. Quem falou? Salomão. Desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Pastor Fausto olhou para mim agora. Eu conheço ele, desde 16 anos eu conheço ele. Quando ele olhou para mim, se olhar assim, ele disse assim: miserável. Vou até sentar aqui. Filma o corrimão que é novo. Nós colocamos esse corrimão aqui porque uma pessoa caiu. Fala o nome. Nos dias das transmissões aqui, que não saiu do ar, uma pessoa saiu aqui, acabou o culto, tropeçou.
Caiu. Eu disse, eu vou colocar um corrimão, né? Deus me proibiu revelar essas coisas. Salomão escutou do pai sobre a purificação e foi fazer um estudo botânico de tudo e estudou sobre o isopo. E ele descobriu que esse arbusto nasce aonde? Só que parede, olha para cá, parede não é essa parede que você está olhando. As paredes da Palestina eram tijolos ou pedras. Sabe o que esse arbusto faz? A raiz dele se entrelaça na rocha, na pedra. E cresce. De forma vertical. Ou não, horizontal. Ele está dizendo assim, cara, o isopo só cresce em um lugar não, cresce em um monte de lugar, mas principalmente na parede, porque quando essa raiz se entrelar, pegou, pastor? Porque qualquer árvore ou qualquer arbusto precisa de água, sim ou não? Mas essa é doida, esse arbusto é doido, porque ele está crescendo na parede. Não tem terra na parede, é uma rocha, mas ela se entrelaça na rocha, a raiz, e ela consegue sugar a vitamina da rocha. E aí ela vai crescer. Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. A rocha é Jesus, o isopo é a graça, e quanto mais a graça se manifesta, ela cresce sobre. Semana que vem eu vou continuar. Vou falar sobre as 7 atitudes ainda de Davi. Não estou com pressa. Se Jesus voltar, tudo bem. Mas se não voltar, eu prego aqui domingo que vem. Mas eu preciso entregar a última cereja. Sabe aquela cereja que você põe no bolo? Porque a pessoa deve estar falando assim, o que tem a ver isso com ceia? A pessoa não fica pensando, poxa, mas o que tem a ver tudo isso com ceia? Não tem nada a ver. Jesus se tornou o quê? Em nosso lugar. Jesus se tornou o quê em nosso lugar? Ele veio para se tornar o quê? Pecador, sim ou não? Ele levou sobre si todos os nossos. Mas se levou todos os pecados, ele precisa passar pelo isopo. Porque se não tiver isopo, não tem pecado. Porque cerimonialmente o Vaikra está associado com isopo. Toda cerimônia de pureza ou purificação tem isopo. E Jesus vai ter que passar por esse processo. Eu vou ler, eu não vou explicar. Se você não entender aqui em casa ou aqui no templo, eu vou impor a pé de raiva. João 19. João 19. Pegou, cara? Verso de número 28. Eu vou ler devagar. Põe na tela, filhinha, porque eu faço questão de pôr essa na tela. Capítulo 19, verso de número 28. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja, pondo num isope, e lhe chegaram à boca. Verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: tetelestai, está consumado.
está dizendo, assim como Davi precisou de sopo, eu também preciso, porque estou levando o pecado de toda a humanidade. Aí, para dar o último glória, tá? Aí Jesus grita, tetelestai, está consumado, irmão Edson. Aí o texto dizia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus, Belguinha, vai dizer assim, entrai pelo novo e vivo caminho, pelo véu que Jesus inaugurou, pelo seu sangue. Levante as duas mãos para o alto. Feche os olhos. Aí em casa e aqui no templo, use as palavras dentro do seu vernáculo de gratidão. Você é como Davi, erra, mas continua segundo o coração de Deus. O meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado. Existe um sopo, existe um arbusto. Jesus disse, eu paguei um alto preço por você. Eu lavei os seus pecados. Salomão, escuta, meu filho, vai estudar sobre sope. Você não é fruto do pecado, você não é fruto da maldição, você é fruto da purificação. Deus meu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará debaixo de tuas asas, estará seguro no abrigo, descansará. Senhor, tua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu vento sopra onde ele quiser. Se o mal tentar entrar em minha casa, não vai entrar, porque tem sangue na minha porta, tem sangue nos umbrais das portas. passado com isso, Aqui o mal não vai entrar. passado com isso. Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Teu vento sopra onde ele quiser. Eu sei que é permissão, mas mesmo assim pedirei. Sara essa nação da qual tu és o rei. Tem sangue nos umbrais das portas. Aqui o mal não vai entrar. Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Tem sangue nos umbrais das portas. Aqui o mal não vai entrar. Não, não. Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. A unção de quebrantamento aqui no templo e em casa. O Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Esse é o momento da gente dizer: Espírito Santo de Deus, me convence. Aleluia. O Espírito Santo está convenceu Davi. Por isso que Davi diz: retira tudo de mim, só não tira de mim o quê? O teu Santo Espírito.
Pastor, mas eu perdi tudo. Tudo para Davi era o Espírito Santo. A coroa não era nada, o trono não era nada, o reinado não era nada. Tudo é o que ele diz no Salmo 51: retira de mim o que o Senhor quiser, mas só não retira o Santo Espírito. Torna-me dar a alegria da salvação. Torna-me dar a alegria da salvação. Davi está dizendo: depois dos meus erros, eu perdi a alegria de estar na tua casa, eu perdi a alegria de orar, eu perdi a alegria de ir para o céu. O Espírito de Deus me dá alegria de volta, me dá alegria de volta para orar, o prazer para jejuar, o prazer de celebrar o teu nome. Eu sei que não sou perfeito, mas existe um sangue, um ensopo para purificar a minha lepra. O anjo da morte não entrará na minha casa, não porque só tem sangue, é porque o ensopo está banhado com o sangue do Cordeiro. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora vem, Senhor, vem restaurar-me, Pai. Está difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam em minhas fraquezas. Pai, já nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda neste instante, preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Tem uma canção do Marco Antônio que diz: peço perdão. Lembra dela? Só lembro do te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, te peço perdão. Estende tuas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, te peço perdão, Senhor, mais uma
ceia e depois já dou a bênção apostólica. Quero convidar minha esposa. Oh, glória. Glória a Deus. Mulher mais linda do mundo. A bicha é bonita, viu? Trocar? Tá bom. Que dia especial, né? Fala a verdade. Depois de muitos dias sem um culto presencial, a gente volta. Você em casa, culto de ceia desse abençoado. Deus falou com você, falou comigo, falou com você. A Bíblia é terrível, não é não, irmão? Tá tudo na Bíblia, não tá não? Eu fico pensando como é que um pregador e um pastor não consegue pregar a Bíblia. Porque ele não lê. Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia ver que tudo está nela. Billy Graham, o maior evangelista do nosso século, faleceu há 2 anos atrás, com 98 anos de idade. Ele dizia uma frase: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Charles Handel Spurgeon, século XIX, o príncipe dos pregadores em Londres, ele vai dizer: defender a Bíblia seria o mesmo que defender o leão. Só dê liberdade a ela e ela mesmo se defenderá. Ela vai rugir. A Bíblia sempre será a base de um cristianismo saudável, de uma igreja saudável. Pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita. Ah, não tem. Não tem igreja perfeita. Como não tem família perfeita. A única diferença é que numa família que tem disciplina e ordem se passa pela crise. E uma igreja que tem a palavra supera as imperfeições, supera todas as dificuldades. Nós somos, não há igreja, nós somos uma igreja, uma denominação, como tantas outras que amam a palavra de Deus, que entende que a Bíblia é o manual do crente, do cristão. Eu escutei, na verdade, no direct, um rapaz da Bahia, até esqueci o nome dele, mandar um beijo para ele. Ele disse: pastor, desde que começou a live, eu tenho acompanhado os cultos, não perco um culto. E fazia muito tempo que eu não lia tanto a Bíblia. Desde que a live começou, o senhor termina de pregar e eu continuo estudando o assunto. Eu não consigo começar meu dia sem ler pelo menos um texto sagrado. Isso chama de devocional. Um dia perguntaram para Billy Graham qual é o segredo de pregar para tanta gente e se converter. Quantas horas você ora por dia? Ele disse: primeiro que eu não oro quantas horas, eu oro todas as horas. Como assim todas as horas? Eu oro deitado, eu oro em pé, eu oro no carro. Eu tenho comunhão com Deus. 2, o repórter perguntou: quantas horas o senhor fica lendo a Bíblia? Ele disse: horas? A vitamina da minha alma é o meu devocional todos os dias. Quem tem devocional, quem faz devocional, aprende um segredo espiritual. Eu sei que você vem de igrejas clássicas. Robertinho, sai da frente só para o pessoal. Isso. Eu sei que você vem de igrejas clássicas, pentecostais, que não te ensinou isso, o devocional. Não é? Eu não fui ensinado. Meu avô não me ensinou o devocional, etc. Porque muitas igrejas pentecostais não acreditavam nesse devocional. Só que devocional está na Bíblia. Olha o que Deus disse a Josué: medita na minha lei. Por que não é de noite e de dia? Por que é de dia e de noite? Porque quando você começa o dia, o texto original hebraico vai dizer: pela manhã leia o texto sagrado. É hábito judaico, é cultural.
Então, quando for iniciar seu dia, quer seja na Bíblia impressa ou no aplicativo, leia a Bíblia. Sabe aquele tempo que você vai, pega o ônibus, o metrô, põe um louvor numa plataforma digital, pega o teu smartphone e faz um propósito. Você vai ver que você vai para o trabalho e volta para o trabalho, num dia só você já leu Filemão. Daqui a pouquinho você coloca num propósito, de segunda a sexta-feira, só sua ida e volta do seu trabalho, você leu Gálatas. Aí você vai entender que como sua vida espiritual vai começar a mudar, como você fica sensível à voz do Espírito. Como você fica sensível à vida de oração e jejum. Sabe, você não precisa ficar um pastor. Vai, irmão. Vai. Não. O devocional te dá vitamina na fé. Todas as pessoas que me cercam e ensinam sobre devocional, todas. Faça devocional, faça um propósito. Todo ano eu lanço aqui um propósito anual. Eu pego um mês que tem 31 dias e nós lemos o livro de Provérbios. Todo ano a gente faz um propósito. Nós chamamos o mês da sabedoria de Deus. Então todo dia, durante 31 dias daquele mês, nós vamos ler um capítulo de Provérbios. Cara, fantástico. Fantástico. Faça isso. Amém? Feche seus olhos. Enquanto eu lavo a mão, você já tem um cálice. O ministério canta. O ato sopra a dançar, as duas. Eu vou lavar a mão e você vai seguindo as orientações. Você em casa, eu estou nessa aqui, Renan. Você em casa, prepare sua mesa com os elementos, para que a gente possa celebrar junto, ceiar junto. Essa manhã é especial. Venceu tudo por mim. A morte não segurou. Cristo ressuscitou. Vivo no trono está. Pra te adorar. Aleluia. Aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. Deus venceu tudo por mim. A morte não segurou. Cristo ressuscitou. E Ele vivo no trono está. Vivo no trono está. E vivemos para te adorar. Vivo para te adorar. Aleluia. Aleluia. A esperança triunfou.
Abra a primeira parte do seu cálice. Você que em casa, pega o elemento que é o pão. Nós não faremos a troca de cálice aqui no templo, como cuidado, tá? Mas você em casa que está em família, não perca esse hábito, tá? Quando eu disser na parte do cálice, para trocar. Não existe Páscoa sem pão, sem fermento. Por isso que Jesus pega o pão da Páscoa, que é sem fermento, para simbolizar o seu corpo. Tendo em vista que ele está dizendo, não tem nada artificial, puro, íntegro, é o corpo. Participai. Esse é meu corpo, disse Jesus. O pão, pastor Fausto, não é para os perfeitos. O pão é para os que têm defeito. 2 Samuel 9. Quando Davi vai se assentar no trono, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonathan. Quando Jonathan o assistiu lá em 1 Samuel capítulo 18, despojou de todas as suas armas e deu a Davi. E eles se entrelaçaram numa comunhão e numa aliança. Entretanto, Jonathan morreu e Davi disse: honrarei tua semente. Quando Davi senta no trono, ele diz: há alguém da casa de Saul, da linhagem de Jonathan, porque ele não vai honrar Saul, ele está honrando Jonathan, para que eu use de benevolência. Alguém diz: tem um, o nome dele é Mefibosete, está em Lodebar. Manda um carruagem, pega esse homem, ele é coxo, tem deficiência. Só que Davi, quando olha para ele, diz para ele assim: você comerá de contínuo pão na minha. Davi está dizendo: o teu defeito não te dará, não tirará o benefício de assentar à mesa. Pega essa, era para você ter dado glória a Deus. Mefibosete sou eu e você. E nós só temos direito do pão porque alguém morreu e foi perfeito. Abra o cálice. Só abra, não toma ainda, você em casa, só abra. Esse cálice é o novo. É o que diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Verso 28, examine, pois, o homem a si mesmo, depois come e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerniu nem o corpo nem o sangue. Por isso há muito no meio de vós fracos, doentes e que dormem. Quem tem fome, come em casa. Isso aqui não é para encher a barriga, isso aqui é para lembrar o sacrifício da cruz.
Participar de todos aqui no templo e aí em casa. Nós não vamos dobrar os joelhos, evitar aglomerações ou movimentos, sentado mesmo, aí em casa. Só curve sua cabeça e agradeça. Para encerrar, vá ficando em pé. A morte não o venceu. Para a gente fechar. Vivo ele está. Oh, vivo porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque ele vive. Temor não há.